Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal Professor de Estádio. Nesse vídeo a gente vai trabalhar apenas com contagens, ok? Então a gente definiu aqui três funções para a gente trabalhar com contagem: conte.valores, conte.c e conte.cs, ok? Então essas três funçõezinhas aí simples, elas ajudam a gente a realizar contagens tanto diretamente quanto contagens condicionais. Então eu vou começar utilizando aqui a função conte.valores, que ela permite que eu conte células que tenham algum valor preenchido nela. Então seria mais ou menos assim: eu tenho minha tabela aqui, a mesma já utilizada lá nas funções de soma condicionais. Então eu tenho aqui a minha tabela e eu quero saber quantos carros eu vendi, ou quantos vendedores eu possuo, ou qual é a distribuição dos anos, não importa. O que eu quero saber é um total de carros vendidos, no meu caso aqui, tá? Então, se eu quero descobrir e realizar uma contagem, seria bem simples se eu utilizar a função conte.valores. Eu vou ter a discriminação da função aqui embaixo, ó. Calcula o número de células em um intervalo que não estão vazias. Então, se eu quiser contar quantos carros eu vendi, utilizo conte.valores, ok? Abro parênteses e aí ele fala: informe o valor 1, valor 2, valor 3 e assim por diante. Como na verdade eu quero fazer uma contagem de uma sequência, basta que eu selecione qualquer uma das colunas disponíveis. Se eu selecionar aqui, ele vai encontrar todas as células preenchidas referentes aos vendedores. Consequentemente, eu tenho uma contagem definida. Saiu com tipo moeda. Deixa eu mudar aqui a opção para separador de milhares, e aí a gente também diminui o número de casas decimais. Então, quantos carros eu vendi? 8. Beleza? Agora eu preciso desculpa. Agora eu preciso definir o que? Quantos carros cada um dos vendedores venderam, né? Então eu preciso dar uma olhada aqui. O João tem 1, 2, 3 e o Pedro tem consequentemente 5. Então, para a gente atingir esse valor, se for uma tabela pequena, é fácil fazer de olho, contando aqui manualmente mesmo. Só que se minha tabela for maior, tiver dezenas, centenas ou milhares de linhas aí, fica impraticável fazer essa contagem, né? Então vamos utilizar as funções. Primeira função que eu vou utilizar para fazer uma contagem com condição seria conte.c. Por quê? Ela permite que eu faça uma contagem com base em um critério, com base em uma condição, que seria mais ou menos assim: eu quero saber quantos carros o João vendeu. Então, como que eu começaria isso? Igual a conte.c, ele me dá ali as duas funções com a escrita sequencial do que eu comecei, né? Abre parênteses. Olha a sintaxe da função, ele fala assim, ó: intervalo, critérios. O que eu quero contar? Quantos carros o João vendeu. Então, eu vou lá na coluna onde eu estou falando do vendedor, ok? Então, seleciono aqui, ó, conte.c, A2 a 9. Quem é o A2 a 9? São todos os vendedores que eu tenho na minha tabela, certo? Ponto e vírgula, e ele me pede o critério. Eu posso colocar aspas aqui e digitar João, não teria problema algum. Mas eu vou clicar na célula onde está o nome do João, ok? Nesse momento, o que, que ele está fazendo? O que, que o Excel vai retornar para mim? Quantos carros o João vendeu. Então, deixa eu só desmarcar aqui a opção de moeda. Fazer isso para todas as células aí da minha tabela, tá? Então o que, que eu tenho aqui? Quantos carros o João vendeu? 3. Vou fazer a mesma coisa para o Pedro. Como? Conte.c, que é o meu critério. Quero contar quantos carros o Pedro vendeu. Simples. Eu seleciono a coluna dos vendedores, ponto e vírgula, informo o critério, que é o meu vendedor. Ótimo. Com esse processo, eu já defini quantos carros cada um deles vendeu. É bem simples, bem fácil, bem tranquilo para aplicar realmente. Para me fazer aqui pelos modelos, seria da mesma forma: igual conte.c, só que agora eu não vou selecionar vendedor, eu quero selecionar os modelos. Então meu intervalo é a coluna de modelo,
ponto e vírgula, e qual é o meu critério? Hatch. Ok? Fecha parênteses. Dá uma olhadinha, galera. Lembra que cada vez que eu coloco a referência ao endereço da célula numa função, ele vai fazer um contorno para a gente, ok? Fica mais fácil de localizar. Definir, Enter, são 5 hatches, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, o número bateu certinho. Vamos contar quantos sedã, igual a conte.c, abre parênteses e vou fazer o mesmo processo. Seleciono aqui, coluna dos modelos, ponto e vírgula e o modelo que eu quero descobrir. Tudo correto, beleza? Agora, eu tenho um processo um pouquinho mais complexo, que eu vou utilizar a função conte.sys. Por que é um pouco mais complexo? Porque eu não tenho mais uma condição apenas, agora eu tenho duas. Eu quero contar quantos carros o João vendeu, que são sedã, e quantos carros que ele vendeu, que são hatch. Então eu preciso informar para o Excel, fazer com que a minha planilha ela consiga criar e analisar essas duas condições. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer da seguinte maneira: sinalzinho de igual para começar a função, valores não, conte.sys, abriu parênteses. Então aqui ele fala assim, ó, intervalo de critério 1 e o critério 1. Intervalo de critério 2, eu posso colocar quantos intervalos e critérios forem necessários, tá? Então o intervalo de critério 1 e o critério 1 seria o que? Eu quero descobrir quantos carros o vendedor João vendeu. Para isso, seleciono a coluna inteira dos vendedores, que é o meu primeiro intervalo de critério. Seleciono o meu vendedor, que é o João, ok? Então, esse é o meu primeiro critério. Vou selecionar agora o intervalo de critério 2. Quem é? Modelo, tá? Então, eu marco aqui os modelos que eu tenho interesse, ponto e vírgula, e marco o modelo que me interessa, que é o tipo sedã. Então lembra lá das cores que estão disponíveis aqui na sua tabela para você localizar e ver exatamente o que é o que. Meu primeiro critério são os vendedores, marquei o vendedor. Meu segundo critério são os modelos, marquei o modelo que eu quero. Fechei parênteses, dei um Enter. Faz uma confirmaçãozinha rápida aqui, ó. Sedã, João vendeu um sedã só. João, um sedã, tá correto. Vamos fazer o modelo. Hatch, sinal de igual, conte.sys, abriu parênteses, a mesma coisa. Eu tenho que falar, marcar a coluna dos vendedores, o vendedor que eu quero, a coluna dos modelos e o modelo que eu quero. Selecionado e feito isso, dá um Enter, tá correto. O João vendeu 1 mais 2, 3 carros. Está batendo exatamente com a informação que eu tenho. Então, minhas duas funções aqui estão corretas, tá? Só para a gente terminar a ideia aqui da função com o Pedro, igual a conte.sys, abre parênteses, vou selecionar aqui o intervalo de critério. De novo, quero selecionar os vendedores, ponto e vírgula, marco o vendedor que eu quero, ponto e vírgula, seleciono os modelos, ponto e vírgula, e o modelo que eu quero. Fechou parênteses, Enter. Pedro vendeu 2 sedã, tá certo? Pedro sedã, opa, aqui ó. Pedro sedã, certíssimo. E o outro Pedro hatch. Então, vamos fazer o cálculo aqui, a função para o Pedro hatch. Igual a soma, opa, conte.sys, mesma coisa, intervalo de critério 1, são os vendedores. O critério 1, meu vendedor. O intervalo de critério 2, modelos. O meu critério 2, hatch. Fechei parênteses, Enter. Resolvido o meu problema, resolvida a minha questão, tá? Então a função conte.c, ela permite você fazer uma contagem com uma condição. Conte alguma coisa. Então você vai, informa uma coluna e informa o que você quer que ele localize naquela coluna. Conte.sys,
você na verdade precisa definir uma coluna e um critério. Posteriormente, outra coluna, outro critério. E assim sucessivamente. Você define os valores e o que você quer que ele busca. Vá buscar e me traga isso. Vá buscar e me traga aquilo. Tá? Se você entendeu a função, se você entendeu a sintaxe dela, vai ser bem fácil e prático para você aplicar. Se você tiver uma tabela organizadinha, uma tabela bem estruturada, tá? Uma tabela que você veja as informações de uma forma organizada. Isso é bastante importante, tá? Então, quando for trabalhar com tabela, as suas perguntas elas devem ser facilmente respondidas pelo layout, pela estrutura da sua tabela, ok? Então, tem que ter um esforço nesse sentido. E a aplicação das fórmulas das funções ela é um complemento na automatização e na interpretação da sua tabela, ok? Então a gente tem um vídeo falando sobre funções de soma condicional, soma C e soma Cs, e temos esse vídeo agora falando das contagens, contagem de valores de célula preenchida, célula não vazia, e das contagens condicionais, conte-C e conte-Cs. E o nosso treinamento de Excel, nosso curso aqui de Excel, vai continuar. Tem muito assunto ainda, tem muito conteúdo para a gente trabalhar. Se você gostou, dá um like no nosso vídeo aí, se inscreva no canal. Sempre tem novidades aqui. E o intuito é oferecer subsídio, oferecer ajuda realmente para você que está entrando no mercado de trabalho, já está no mercado de trabalho e precisa ter conhecimentos diversos, principalmente aí na área do Excel, ok? Então aproveita bastante esses vídeos aí, entenda, estude e faça bom uso dele no mercado profissional para você, beleza? Boa sorte, Deus abençoe a todos aí, muito obrigado. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.